Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Anunnakiflix. Vamos começar com a febre do ouro dos antigos. Assim que terminaram de construir toda a infraestrutura em Eridu, ou seja, montaram o canteiro de obras interplanetário mais sofisticado da época e saciaram a fome e a sede dos Anunnaki, provavelmente com o Delivery intergaláctico, Ea, que futuramente trocaria de nome como quem troca de roupa, passando a ser chamado de Enki, deu início aos trabalhos. Missão número 1. Estabelecer o primeiro garimpo da Terra. A febre do ouro começou nesse tempo, não é mesmo? O objetivo era extrair não só o ouro das águas pantanosas, mas também prata, magnésio, bromo, cobre. Enfim, parecia mais a lista de compras de um laboratório do que um simples garimpo. Só que havia um pequeno ou gigantesco problema. Como não nós terráqueos do futuro sabemos bem, a concentração de ouro na água praticamente uma piada. Para efeito de comparação, é mais fácil achar uma agulha num palheiro do tamanho de Júpiter. Resultado: muito trabalho, muito suor e quase nada de ouro. Para tentar driblar essa dificuldade, Enki bolou um engenhoso sistema, tipo o primeiro filtro de metais do mundo, onde as águas eram despejadas em um recipiente com cristais mágicos, ou quase isso, que extraíam todos os metais preciosos e depois, educadamente, devolviam a água limpinha à laguna. Durante 6 dias por semana no calendário terrestre, os Anunnaki ralavam firme, tipo operários de uma mineradora cósmica. Mas, como chefe justo e moderno, Enki instituiu o sábado como o dia oficial do descanso, enquanto eles próprios, com a ajuda do parceiro Alalu, fazia aquele checklist maroto dos metais recolhidos. E o relatório era sempre mais ou menos assim: ferro, tem; cobre, de monte; ouro, melhor nem comentar. Os dias e as noites se sucederam, e Enki, sempre atento, ficou observando o movimento da Lua com todas as suas fases. No final de 30 dias, inspirado ou talvez querendo organizar melhor o cronograma da equipe, ele batizou esse ciclo de mês. Não parou por aí. Enki também notou que o Sol a cada 6 meses fazia a Terra alternar entre temperaturas. Assim, ele chamou essas estações de verão e inverno. Ele é o pai do calendário. Ao fim de 12 meses, ele decidiu: pronto, isso aí vai se chamar ano. Só faltou inventar o calendário de parede, não é mesmo? Mas nem tudo eram festividades e nomenclaturas astronômicas. Ao fim de um ano terrestre, ele e Alalu fizeram o triste balanço do ouro acumulado. E a decepção foi geral. Não havia nem de longe o suficiente para mandar para Nibiru. Como as águas pantanosas estavam mais pobres que cofre de estudante, Enki resolveu mudar de estratégia e partiu o Golfo Pérsico e desbravaram o Oceano Índico. Quando passou um ano inteiro de trabalho árduo, finalmente, o ouro brilhou em maior quantidade, uma verdadeira alegria cósmica. Enki então enviou a boa nova para Nibiru, que nesse momento já estava se aproximando da Terra, pronta para aquela visitinha anual, ou seria milenar. Anu, lá do trono celestial, ansioso, perguntou: "E aí, tem ouro suficiente para a gente levar?" Resposta: "Bem, melhorou, mas ainda tá difícil encher um cargueiro." Com o coração apertado, mas sem perder o foco, Enki decidiu: vamos intensificar a operação. E lá se foram mais um char completo, ou seja, mais 3.600 anos terrestres. Quem nunca ficou um pouco mais no trabalho, não é mesmo? Durante essa operação colossal, Enki, acompanhado de Abigail, um piloto habilidoso e provavelmente fã de aventuras, sobrevoaram o planeta a bordo de uma nave, fazendo o primeiro levantamento topográfico interplanetário da história. Mapearam tudo, das grandes montanhas aos vastos rios, dos extensos vales às infinitas estepes e bosques, tudo isso na esperança de descobrir os segredos ocultos da Terra. E claro, onde estavam as tão sonhadas veias douradas do antigo planeta Tiamat. Ou seja,
o maior e mais épico garimpo da história do Sistema Solar. É de fazer inveja a Parker da série Febre do Ouro. Enquanto o tempo passava e a impaciência crescia junto com o clamor em Nibiru, basicamente um planeta inteiro em modo "Cadê meu ouro?", Enki, com a paciência de quem cava um buraco para a China, perfurava os chãos com seus raios futurísticos em busca do tão desejado metal precioso. Em Nibiru, Anu, ansiando pelo ouro que curaria a ferida na atmosfera do planeta, revelou que também pretendia levar de volta a nave que Alalu usou para fugir de Nibiru, porque nave emprestada tem que voltar para a garagem. Para isso, pediu informações técnicas e ordenou que a coitada fosse consertada e enviada junto com o carregamento de ouro. Enki, que não era bobo nem nada, pressentiu que Alalu poderia reagir mal. Afinal, quem não ficaria nervoso ao ver sua nave ser rebocada, não é mesmo? Além disso, existia a possibilidade nada remota de que Alalu, num momento de fúria, resolvesse usar as armas nucleares que tinha subtraído de Nibiru quando fugiu, ou pior, que ele começasse a ter ideias megalomaníacas de dominar a Terra. Para evitar esse bafafá interplanetário, Enki chamou seu velho camarada Abigal para uma missão nada discreta: retirar e esconder as armas nucleares numa cova, num lugar tão distante e esquecido que nem no Google Maps aparece. Missão dada, missão cumprida. Depois disso, Enki virou-se para Anzu e deu a ele a ingrata tarefa de consertar a nave de Alalu, deixando-a tinindo para o retorno glorioso a Nibiru no fim do Shar, o equivalente a um longo e cansativo ciclo de 3.600 anos da Terra. Anzu, que era praticamente o mecânico oficial da frota nibiruana, fez o serviço como um verdadeiro profissional, mas claro, não demorou muito para perceber a ausência das armas. Enki, com aquele jeitinho diplomático, explicou tudo, deixando claro o risco gigantesco de alguém apertar o botão errado e transformar em caos ou a Terra num espetáculo pirotécnico indesejado. Anzu, sempre sensato, ou quase, contestou: "Mas, Enki, você vai atravessar o cinturão de asteroides sem nossas queridas armas nucleares." Enki, então, num lampejo de genialidade ou pura teimosia, decidiu que Abigal seria o piloto da nave de Alalu, levando o ouro garimpado da Terra até Nibiru sem armas, mas com muita coragem e uma dose saudável de inconsequência. Lá se foi Abigal, decolou, parou em Marte para dar aquele gás literalmente e seguiu em frente, atravessando o cinturão de asteroides com um atalho que hoje os terráqueos chamam com carinho de buraco de minhoca, o Waze interplanetário do momento. Depois disso, Abigal recebeu os sinais de Nibiru e, com o GPS devidamente atualizado, seguiu a rota até avistar o planeta brilhante à sua frente, com aquele tom avermelhado clássico, mas ainda exibindo sua ferida atmosférica como quem pede socorro. Quando a nave pousou, uma verdadeira multidão, não para tirar selfies, mas para saudar Abigal como o herói que trouxe a solução tão esperada. Anu, emocionado e aliviado, correu para ele de braços abertos, agradecendo pela coragem de transportar o ouro sozinho, e já foi logo dando ordens: "Descarreguem tudo e levem para o palácio." Ali, uma equipe altamente especializada começaria o processo de conversão do metal em ouro atômico, o equivalente cósmico de transformar leite em cappuccino, para ser aspergido na atmosfera de Nibiru. O processo de refino dessa primeira carga levou nada menos que 2 Shars. Sim, apenas 7.200 anos da Terra, ou seja, o tempo de algumas civilizações nascerem, florescerem e desaparecerem. Mas no final, o esforço valeu. O palácio explodiu em alegria, pois estavam conseguindo finalmente curar a ferida da atmosfera. Anu, saltitante, transmitiu a boa nova à Terra e pediu que a extração do ouro continuasse. Porque drama nunca é demais. Conforme o planeta vermelho se aproximava do Sol, a ferida teimava em crescer de novo, como uma espinha adolescente antes do baile. Anu, então, não perdeu tempo. Ordenou que Abigal voltasse à Terra,
dessa vez com reforços e novos equipamentos para extrair ainda mais ouro. Nungal foi junto como copiloto, porque atravessar o espaço sozinho não é para qualquer um, não é mesmo? Quando aterrissaram em Eridu, houve grande alegria, afinal festa nunca é demais. Porém, depois de mais um char, mais 3.600 aninhos básicos, Enki parou para refletir, observando as novas obras hidráulicas e todo o esforço empreendido. Ele esboçava um sorriso, mas seu coração estava encolhido, provavelmente de frustração, pois Nungal e Alaulgar não conseguiriam levar um bom carregamento de ouro para Nibiru. Então, como dois geólogos intergalácticos em expedição, Enki e Alalu saíram por aí, sobrevoando montanhas e vales, atravessando terras separadas pelos oceanos, até que, voa lá, encontraram uma massa de terra com o formato de um coração. Sim, romântico! Ali, na parte sudoeste inferior dessa forma, descobriram os veios dourados e abundantes da terra. Enki, com um olhar satisfeito e um toque poético, batizou a região de Abzu, que significa lugar de nascimento do ouro. Ele enviou uma mensagem a Anu, avisando: o ouro está na terra e não nas águas. E assim, entre planos mirabolantes, missões cósmicas e pitadas de drama, a saga do ouro de Nibiru seguia firme e forte. Afinal, quem disse que salvar um planeta seria fácil? No palácio, houve grande assombro entre os sábios e conselheiros. E não era para menos. Parecia um bando de velhos acadêmicos debatendo quem tinha a melhor teoria conspiratória. Todos refletiam sobre as notícias bombásticas enviadas por Enki. Enlil, o meio-irmão de Enki, príncipe com direito à sucessão, e também conhecido por nunca recusar uma boa treta, pediu a palavra. Alegou, com aquele ar de quem sempre tem um relatório pronto, que Nibiru já tinha enfrentado perrengues demais com o reinado de Alalu, que todos haviam apostado todas as fichas no projeto de Enki, e agora, depois de tantos chars passados, char vai, char vem, eles queriam mesmo era uma solução, não mais discursos vazios, powerpoints, ou promessas sem garantia de êxito. Anu e a Assembleia, exaustos de tanta enrolação, concordaram sem pestanejar. Decidiram que Enlil deveria ir à Terra, obter as provas necessárias e, quem sabe, finalmente destravar esse processo ou decretar o game over da missão. Assim, enquanto Enlil e Alaulgar partiam na direção da Terra, Anu mandava transmitir a ordem. Atenção geral! Enlil estará no comando da missão assim que botar os pés, ou as botas espaciais, em Eridu. Assim que desembarcou na Terra, Enlil foi recebido por Enki, Alalu e os demais Anunnaki, com aquele climão de festa estranha com gente esquisita. Mas Enlil, pragmático como sempre, não perdeu tempo. Ordenou que todos o levassem direto para a África, nas minas do Abzu, porque ele precisava ver tudo com os próprios olhos e, claro, fazer aquele relatório técnico para Anu. De fato, havia muito ouro, mas estava mais escondido do que o Wi-Fi em floresta. Oculto numa mescla bruta, misturado com toneladas de terra e rochas. Nada daquela facilidade do ouro que se pescava das águas. De volta a Eridu, Enlil, tipo Parker da febre do ouro hoje em dia, cheio das ideias, propôs convocar mais trabalhadores Anunnaki para fundar novos assentamentos, separar o ouro da lama, transportar as cargas para o Edim, criar um espaço-porto de primeira e a cereja do bolo, enviar tudo isso até Nibiru. Mas nem Enki, nem Alalu, nem o esperto do Anzu gostaram nadinha desses planos. Afinal, quem iria comandar os assentamentos? Quem ia meter a mão na massa ou na rocha para extrair o ouro no Abzu? E quem pilotaria as naves no Éden? Já dava para sentir o cheiro da oposição no ar, como aquele cafezinho queimado de reunião que não acaba nunca. A oposição ao comando de Enlil já se desenhava, o que fez aumentar as suspeitas dele sobre uma possível conspiração estilo novela mexicana intergaláctica. Sabendo da treta que ia enfrentar,
Enlil tratou logo de fazer contato com Nibiru e comunicou geral. Galera, se prepara. Anu está vindo à Terra para resolver essa parada. Segundo as tabuletas, e não me pergunte como elas registraram tudo tão bem. No caminho de Nibiru à Terra, Anu fez aquele turismo espacial básico, dando uma olhada atenta no planeta Marte e na Lua, pensando, será que aqui também tem ouro? Afinal, nunca se sabe onde pode estar a próxima pepita cósmica, não é mesmo? Assim que a comitiva real aterrissou em Eridu, Enki foi o primeiro a receber o pai, fazendo aquela reverência caprichada. Enlil não ficou atrás e também cumprimentou Anu, seguido por toda a galera Anunnaki. Até mesmo Alalu, que andava mais tímido do que criança em festa de adulto, saudou o rei, ainda que meio contrariado. E aqui, pausa dramática. É importante lembrar de onde surge a tradição de que, acima de todos, há um Deus Pai, todo-poderoso, com um filho que segue suas ordens e defende seus interesses. Mesmo que Anu, Enki e Enlil não sejam deuses propriamente ditos, eles reconhecem a existência de um grande criador de tudo. E o melhor, não precisam nem construir templos, nem obedecer sacerdotes, nem pagar o dízimo. No dia seguinte, o 7º dia, segundo a contagem iniciada por Enki desde sua chegada à Terra, era dia de descanso. Aquele merecido break, com direito a palmadas nas costas e celebrações, afinal, não é todo dia que um rei do céu vem visitar a galera. Hoje em dia, os judeus entendem isso como uma visita do reino de Deus nos lares. Para os cristãos adventistas, virou o famoso sábado sagrado. Só que com a chegada do cristianismo, fundado pelo imperador Constantino, que gostava mesmo era de sol, esse dia de descanso foi promovido para o domingo, em honra ao astro-rei. Sacou? Já merece seu like. No dia seguinte, um domingo, veja só, Enki e Enlil embarcaram com Anu numa nave, e lá foram eles fazer um city tour na África, conhecer o Abzu e as minas de ouro, supervisionar e auditar os trabalhos da missão. Depois disso, era a hora da grande decisão. Quem seria o manda-chuva da missão Terra? E claro, isso mudou tudo. As relações entre os clãs de Enlil e de Enki nunca mais seriam as mesmas, sem falar no grupo dos Anunnaki e Gigi, que já estavam observando o barraco se formar. Passados alguns dias de volta a Eridu, todos se reuniram. Anu, como bom patriarca, deliberou sem surpresas. A ordem era clara, que eles obtivessem o ouro a qualquer custo. Pediu ainda que Enki e Enlil desenhassem mais ferramentas, construíssem um espaço-porto, porque o aeroporto improvisado não estava dando conta, e que convocassem mais Anunnaki para os trabalhos pesados. Enki, que já tinha feito de Eridu sua casa, pediu o comando do Edim, nós conhecemos como Jardim do Éden. Ele sugeriu, gentilmente, que Enlil se encarregasse da extração do ouro. Mas Enlil, mais prático do que nunca, rebateu: nada disso, eu que devo comandar a missão. Enki que vá cuidar das minas no Abzu. O impasse estava lançado. Quem comandaria, afinal, a missão Terra? Anu, mais paciente do que juiz de reality show, escutou tudo com atenção. Enki era o primogênito, mas filho de uma concubina. Enlil, por sua vez, era o herdeiro legítimo, concebido por Antu, a rainha. Anu refletiu. Será que os irmãos, no calor da disputa, poderiam colocar em risco a missão Terra e prejudicar Nibiru? Para evitar um duelo fratricida digno épico, Anu sugeriu que a sorte decidisse. Quem voltaria para Nibiru e sentaria no trono? Quem comandaria a missão Terra? E quem seria o senhor do Abzu? O clima ficou tenso, silêncio geral. Até dava para ouvir o barulho das estrelas. E assim, decidiram a sorte. Coube a Anu retornar para governar Nibiru. A Enlil ficou o comando do Éden e da missão Terra, com a responsabilidade de fundar assentamentos, carregar as naves com ouro e liderar os Anunnaki até os confins das terras. Já a Enki coube o domínio dos mares e oceanos,
o governo das ilhas e, claro, o Abzu, com toda a trabalheira de extrair o ouro e outros minérios. Enki recebeu essa decisão como quem leva um soco no estômago. Teria que se separar de Eridu e do Éden, lugares que ele mesmo criara e onde já tinha montado sua rede de Wi-Fi, plantado árvores, feito hortas e passado bons milhares de anos. Anu, todo emocionado, porque afinal, os chefões supremos também têm coração, sensibilizou-se e, como reconhecimento por ele ter sido o primeiro a chegar e ainda por cima ter metido a mão na massa, ou melhor, na pedra, e ter construído toda a infraestrutura durante todo esse tempo, nomeou-se como o Senhor da Terra. Afinal, depois de tanto trabalho, só faltava ganhar uma placa de funcionário do milênio, não é mesmo? Essa briga de família, que mais parece aquelas tretas de grupo de WhatsApp que começam por besteira e terminam com gente saindo do grupo, foi, além de tudo, usada depois pelos compiladores da Bíblia hebraica para estabelecer aquela clássica divisão entre o bem e o mal. Como se vê, nem só de revelações divinas vive a Bíblia. Vive também de boas fofocas interestelares. Mas calma, que isso será explicado nos próximos capítulos, dependendo do seu nível de maratonista. E assim termina o episódio 3 da nossa série cósmica, que vai mais longe que os foguetes da NASA e dá menos dor de cabeça que imposto. Se você curtiu esse mergulho nas tretas intergalácticas dos Anunnaki, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem mais de 100 episódios vindo aí, meu amigo. Isso aqui é o Anunnaki Verso. Comenta aí qual teoria explodiu sua mente, compartilha com aquele amigo que jura que veio de Nibiru e vira membro para apoiar a nave. Até o próximo mistério ou invasão alienígena.